A oração de Salomão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Preste atenção nessa petição aqui. Preste atenção nesta petição aqui. Pare para pensar. Deixe de ser besta. Pare para pensar e preste atenção nessa oração aqui e pede ela. Que aí você não será um gado. Você não será um burro, um besta, um escravo, um subjugado. Sabe? Você não será um seguidor. Se você tiver isso aqui, você será um sujeito livre. Livre da ignorância, livre do engano, livre da mentira, livre da falsidade, livre de ser carregado para cima e para baixo, feito pirata, feito papagaio de pirata. Você não será um papagaio de pirata que fica só repetindo o que o Braz fala e que outros pistoleiros espirituais, que outros estelionatários espirituais falam. Adquire isso aqui, presta atenção nisso aqui e pede, olha aqui, ó. Até o Salomão que pediu a Deus. Até o servo, pois, dá um coração entendido, rapaz. Se você tiver um coração entendido, você vai deixar de ser subjugado, enganado, feito otário. Você vai deixar de ser um CC-besta. CC-besta é escravo, né? O CC-besta é escravo dos vossos capeta em Cristo. Até o servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Salomão era o rei, então ele precisava julgar o povo. Mas agora nós não temos rei. O nosso rei é o Senhor Jesus. Então, se você tiver um coração entendido, você sabe julgar as coisas. Julgar não no sentido de você estar num tribunal, você ser o juiz e julgar para a vida ou para a morte. Não, julgar é você ouvir as coisas e você refletir, raciocinar, pensar, diferenciar, discernir a coisa certa, se aquele está certo, se aquele está errado. Que nem o Senhor Jesus falou lá, o Senhor Jesus falou numa parábola, ele propôs uma parábola, aí Pedro respondeu certo e o Senhor Jesus falou assim: julgaste bem. E julgar que fala isso aqui. Esse julgar aqui que eu estou falando, sabe? Que Pedro julgou e o Senhor Jesus falou: julgaste bem, ou seja, discerniu bem a questão, sabe? O debate ali. O debate é mais ou menos aquela conversa ali. Você está numa conversa, aí você julga bem o negócio ali que está dizendo. Como você tem um coração entendido, você discerne bem e pá, crava, bingo. Aí as pessoas que estão do seu redor falam: esse rapaz aí, sabe? Então você checkmate, mata a questão da charada, sabe? Mata a charada, sabe? E isso é o verbo julgar, sabe? Não de julgar no sentido tribunal. Aqui, ó. Até o servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Você sabe discernir entre o bem e o mal? Quem sabe discernir entre o bem e o mal é livre. É livre. Você tem liberdade para falar. Você sabe o que é o bem, você sabe o que é o mal. Você é livre para falar. Porque muita gente vai achar que o bem é o mal e muita gente vai achar que o mal é o bem. Quem é obscurantista, quem está nas trevas, quem está vivendo na escuridão, ele transforma o bem em mal e o mal em bem. Por quê? Porque ele não sabe discernir. Ele não usa cachola. Ele é um cabeça oca, ele é uma mula sem cabeça. Ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Se você souber discernir entre o bem e o mal, você é livre. De fato, óbvio que muita gente vai escandalizar. Mas aí dane-se quem se escandalizar. Você vai ficar refém do obscurantista. Então, meu amigo, o segredo aqui dessa oração de Salomão é o seguinte. O segredo aqui: um coração entendido para julgar, como eu já falei, e você sabe discernir entre o bem e o mal. Você sabe discernir entre o que é reto e o que é torto, entre a falsidade e a verdade. Você sabe discernir essas coisas. Um sujeito mente para você, você sabe que ele está mentindo. É óbvio que muita gente se escandaliza quando você vai falar, quando você tem um coração entendido.
que sabe julgar, quando você sabe discernir entre a verdade e a mentira, entre o engano e a verdade, entre a falsidade e a verdade, você vai escandalizar muita gente vai... Porque muita gente... Mas aí você vai ser o quê? Você vai ficar refém? Primeiro, você tem que saber dessas coisas e você precisa de outra coisa para isso, o que é coragem. Porque você vai escandalizar, muita gente vai se escandalizar, como se escandaliza comigo aqui. Por quê? Porque é um povo obscurantista, é um povo gado, um povo burro, sem instrução, sem discernimento. É um povo com coração gordo, não tem entendimento. Então, ele é um papagaio do Brás, ele é um papagaio de pirata do Brás e do ministério em geral, dos vossos capeta em Cristo, e ele só fica e se escandaliza porque vê coisas diferentes. E por que ele vê coisas diferentes? Porque os vossos capeta em Cristo são uns vagabundos espirituais, é uns adúlteros, é uns corruptos espirituais. Então, como esses pecadores se besta, eles são papagaio de pirata, eles repetem o que o Brás fala. Como se ele pegar um que tem um entendimento, que tem um coração entendido, sabe discernir entre o bem e o mal, entre o que é justo e o que é ímpio, entre o que é santo e é profano, aí eles ficam todos escandalizadinhos. Foda-se eles. Entendeu? Então você consegue o coração entendido. Ore. Você ora isso aqui. Você pede isso aqui a Deus. Agora eu vou te dar um conselho mais a seguir. Vou te dar um conselho para você não fazer que nem os pecadores fazem. E eu vou dizer o que é que os pecadores CCBistas fazem. Até o servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pediste esta coisa. Você sabe pedir? Isso aqui pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse isso. E se você pedir e aplicar o teu coração, se você pedir e aplicar o teu coração, você acha que você não vai conseguir? Você acha que Deus fez isso só para Salomão? Não, rapaz, Deus não fez isso só para Salomão. Você pede isso aqui? Lhe interessa pedir isso aqui? Um coração entendido para julgar. Não que você poderá ser um juiz. Pode ser que você seja um juiz. Um juiz é o quê? Um sujeito que tem entendimento. Na verdade, quando as pessoas tiver num laço, numa situação difícil, ele vai te procurar porque você tem um coração entendido e você vai julgar a questão dele. A questão dele é o quê? É um problema que ele esteja passando na vida, sabe? Uma dificuldade que ele esteja passando na vida. E ele está num beco sem saída. Ele está numa sinuca de bico, como se fala. Aí você que tem um coração entendido, você sabe discernir entre o bem e o mal, aí você vai ser procurado pela pessoa que está em dificuldade, e aí você joga a luz na vida dele. Entendeu? Não, pegou a visão aqui? Você está na sua casa, depois do almoço. Aí chega um irmão numa situação com problema, não sabe decidir se vai ou se fica, sabe? Uma coisa lá. Aí ele chega e vai conversar com você. Ele vem conversar com você como quem não quer nada. Aí e você começa já a pegar as ideias dele. Aí você vai e jogar. E aí você fez uma coisa para ele, resolveu um problema para ele. Porque aí, depois já que você tem um coração entendido, sabe julgar as coisas, sabe discernir entre o bem e o mal, aí você jogou luz no problema dele e dissipou as trevas que estavam na vida dele. Aí ele vai saber decidir. Entendeu o que é servir a Deus? Isso é servir a Deus. Não é essa vagabundagem, essa besteira, essa merda de ficar indo na igreja buscar a palavra, não. E aquele bunda mole que tá lá em cima, aquele pistoleiro interesseiro que fica falando merda lá em cima, dizendo que Deus disse, sempre sem que Deus não disse. E aí a pessoa vai de um jeito e volta pior, porque não resolveu nada, porque as trevas lá não falou nada. Você pede isso aqui para Deus? Você acha que Deus fez isso só com Salomão? Não, rapaz. Deus não faz acepção de pessoas. Já que Salomão pediu, pensa também. Pensa, mas busque, não peça e não vá. Pedir uma vez. Não,
Se interesse. Aí o que acontece? Os pecadores sem bestas vão na igreja, o que eles pedem? Não, o que eles pedem? Eles pedem o seguinte: caso aí eles fazem, a oração deles é: caso eu não caso, faço eu não faço. E aqui é o quê? Faço o quê? Faço ou não faço o quê? Negócio, troca, venda, sabe? Aí eles vão para a igreja buscar a palavra para fazer o quê? Posso ir ou não posso ir? É isso que eles fazem. E aí é viajar, muitas vezes da viagem é para casa dos parentes, sabe? Posso comprar ou não posso comprar? Aí talvez está querendo mudar de casa, fazendo investimento. Oração de ser besta é isso aqui. É só coisa da terra, rapaz. Aí depois fica fazendo, como é que fala? Compra ou não compra? Sabe? Aí a mulherada vai para a loja, aquele sofá lá, aquela geladeira, aquele fogão, sabe? Aquela geladeira frost free, sabe? Aquele carro. Aí vai para a igreja, compra ou não compra? Vai buscar a palavra para perguntar isso. Vê se busca a palavra para pedir isso aqui, ó. A teu servo, pois dá um coração entendido, para que prudentemente, sabe? A teu servo discina entre o bem e o mal. Pede isso aqui? Não pede só isso aqui. Pede só isso, aquilo, outro. Coisas da terra. Sabe? Aí se enrola todo, porque pediu errado, tropeçou na própria cobiça. Porque cobiça isso, cobiça aquilo outro, cobiça um carro luxuoso, cobiça uma casa boa, cobiça uma casa melhor do que aquele irmão, do que aquela outra irmã, cobiça uma geladeira, um sofá, um carrão, uma roupa, sabe? É um cobiçando, querendo ter mais do que o outro, aí se enrola, aí depois vai na igreja buscar a palavra para se desenrolar. E aí por quê? Porque não sabe, não tem coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Se você tiver um coração entendido para discernir entre o bem e o mal, você não vai buscar ir na igreja, na congregação, buscar palavra para essas merdas, rapaz. Porque você vai saber como se compra ou se vende, se viaja ou se não viaja, se faz ou se não faz, se casa ou não casa, se muda ou se não muda, se faz ou se não faz. Se você tiver coração entendido, o entendimento, se o entendimento estiver no seu coração, você sabe fazer essas coisas, rapaz. Deixa de ser besta, rapaz. Tome vergonha na cara. Para que serve a sabedoria de Deus? Deus fez a terra com o quê? Com a sabedoria, rapaz. Com entendimento, com inteligência. E você diz que é filho de Deus. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Você é burro. E burro, Deus não tem filho burro. E você só não tem 4 patas ainda e o rabo. Você acha que Deus tem filho burro, rapaz? Se Deus é dono da sabedoria, da inteligência, Ele não pode te dar um pouquinho. Por que não te dá? Porque você é um CC besta. Gado. Para de comer capim, rapaz. Pede o que interessa, rapaz. Tome vergonha na cara. Pede as coisas que interessam. Se você tivesse um coração sábio, entendido e prudente, você não saberia comprar e vender? Você não saberia trocar? Se faço ou se não faço? Se caso ou se não caso? Com aquela ou com aquela outra? Se posso comprar ou não? Você não tem sabedoria e inteligência para essas coisinhas? E você acha que é filho de Deus? Você acha que tem um pai que é bilionário e um filho na merda? Um pai que é bilionário que eu falo aqui no sentido de inteligência, de sabedoria, sabe, de conhecimento, de discernimento, não vai dar um pouquinho para um filho dele. E precisa, você vai na congregação buscar o ministério põe essa dependência de você ir na congregação buscar a palavra para casar ou não casar, se muda ou se não muda, para vender ou para comprar, para fazer ou para... Porque ele quer que você dependa de ir na igreja buscar a palavra para você dar seu dinheiro, seu CC besta burro. Ele põe essa dependência no CC besta para isso. Vai peidar, vou lá buscar a palavra lá na minha comum para ver se eu peido desse jeito, para ver se eu, sabe? Porque o ministério põe essa dependência para isso mesmo, para te subjugar. Para que tudo que você for fazer, você for buscar merda de palavra. Se você tivesse um coração sábio, entendido,
e tivesse discernimento, que nem Salomão que pediu, para discernir entre o bem e o mal, o justo e o injusto, a coisa certa, para você discernir entre o caminho da retidão e o caminho tortuoso. Você não estaria buscando palavra todo dia, seu besta, porque o seu coração tem entendimento dentro do seu coração, para saber se compro, se não compro, se vendo, se não vendo, sabe? Você seria prudente, porque quem tem sabedoria, conhecimento, inteligência, toma as decisões prudentes. Não precisa ficar todo dia indo na congregação buscar a palavra para fazer merda. Busca a palavra e fica fazendo merda. O bosta que está lá em cima prega para você não fazer. E você por quê? Porque ele é um bosta que está lá em cima, o negócio dele é por interesse. Quem é que não precisa dessas coisas? Então todo dia você vai buscando a palavra para fazer isso, para fazer aquilo, aí aquele merda que está lá em cima fica jogando palavras para tudo quanto é lado, para cair em alguém, sabe? Porque quem não sabe que as pessoas precisam disso? Aí você toda hora tem que buscar a palavra para fazer essas coisas. Se você tivesse o coração entendido e prudente, você não precisava disso. Na dependência de púlpito. E aí vai lá buscar a palavra, aquela merda lá não é de Deus, aí o pistoleiro, o incircunciso que está lá pregando, fica jogando para tudo quanto é lado, aí os pecadores CCB fica fazendo, não faz, e compra quando não era para comprar, e vende quando não era para vender, essas coisas todas, aí se enrola, aí dá o quê? Qual é o resultado disso? Confusão. Busca uma palavra para casar, o casamento se deu errado, aí separa, o que é que vem? Confusão. Fica confundido e envergonhado. Buscou a palavra para viajar. Chegou lá no caminho, o carro capotou, morreu 3. 1, 2, 3. Aí os parentes ficam confundidos e envergonhados. Por quê? Porque ele buscou a palavra para casar. E aí o bastardo, o vagabundo que estava lá em cima do púlpito, disse assim: vai que eu sou contigo. Aí o sujeito na estrada bateu o carro, matou 1, matou 2, matou 3. Mas não era contigo? Por quê? Porque é uma pistolagem. Aquele vagabundo que tá lá em cima pregando é um pistoleiro. Não é revelação de Deus merda nenhuma. Casa, busca a palavra para casar. 1, 2, 3, 4, 5 anos depois está separando. Entendeu? O que é que dá nisso? Confusão. Porque fica confundido, a pessoa fica confundida, envergonhada. Por quê? Porque ela não teve discernimento para escolher o marido. A mulher não teve entendimento e discernimento e prudência. Ela não teve coração, ela não teve um coração entendido e prudente para discernir entre o homem que presta e o homem que não presta. O homem não teve o coração entendido para discernir entre a mulher que presta e a mulher que não presta, sabe? Ele foi pelo púlpito, porque ele é dependente do púlpito. E aquele pistoleiro que está lá em cima, aquilo ali é a morte. Ele confirma casamento para todo mundo. Só que você não tem entendimento para discernir entre a mulher que presta e a mulher que não presta. A que presta ou não presta, estou falando no sentido de moral, de santidade, sabe? Não estou falando no sentido humano, estou no sentido de moral, de santidade. Da fé, vai se lascar. Muitos casamentos separam por quê? Porque o sujeito, o homem, não tem o discernimento de escolher a mulher que presta da mulher que não presta. A mulher não tem discernimento e coração entendido para escolher, para discernir entre o homem que presta e o homem que não presta. Muita gente não tem coração entendido para discernir as coisas boas das coisas más, sabe? Se lembra de Jó, lembra de Abraão e Ló lá? Que Ló escolheu a campina e acabou em Sodoma e Gomorra? E Abraão escolheu. Coração entendido, rapaz. Então, se você tiver isso aqui, coração entendido, para discernir prudentemente entre o bem e o mal. Esse aqui é a pérola. Esse aqui é o caminho das pedras. Sabe o caminho das pedras que o mundo fala? Isso aqui é o caminho da felicidade. Você ter coração prudente para discernir entre o bem e o mal. E aí você não fica dependente de buscar merda de palavra. Que aquela bosta lá não vale nada.
Aquilo ali é jogado para todo mundo, para os quatro ventos. E você pega, é que nem a parra, é que nem os servos do profeta lá. Você vai e pega a parra brava. Você vai na congregação buscar a palavra, você está pegando a morte, parra brava. Porque você não tem discernimento. E aquilo lá é jogado para todo mundo. Essa é a oração que você tem que fazer. Isso aqui é o que você tem que pedir. É isso aqui o que você tem que pedir, rapaz. Eu vou falar mais umas 300 vezes. É essa oração que você tem que pedir para Deus. Você tem que pedir um coração entendido para discernir entre o bem e o mal. Para julgar prudentemente os assuntos da vida, os problemas da vida. Vem uma causa, vem um problema na vida, o seu coração sabe julgar os problemas da vida. Você tem prudência para... Você não só faz um julgamento da situação, um julgamento, um analítico. Você faz uma análise do momento presente da vida, não só do momento presente, mas do futuro. Porque às vezes você tem que escolher, não é entre o bem e o mal, é o pior e o menos pior. E aqui estou falando no geral, sabe? Não é só política, não. Todas coisas da vida. Você não tem que ser ignorante quando estiver numa roda de pessoas que estão falando sobre política, que estão falando sobre isso, estão falando sobre aquilo. Se você tem um coração prudente, você sabe falar sobre tudo. Porque você sabe fazer julgamento sobre tudo. Não é ser assim, um expert, por exemplo. Em alguns assuntos você não vai ter esperteza sobre ciência, matérias técnicas, sabe? Engenharia, matérias técnicas. Mas julgamento assim, genérico, de moral, de certas coisas, você tem. Mas principalmente um julgamento espiritual. Você vai dar se você tiver um coração entendido que decida entre o bem e o mal, você vai saber. Se você for pai, você vai saber dar conselho, você vai ter percepção de perceber aquela mulher que seu filho está interessado. Você vai ter percepção, tato, técnica, perícia para saber se ela vai ser uma boa esposa pelo aquele comportamento que ela está ali no momento. Você vai ter essa percepção. E aí, se for muito escuro, aí Deus vem e te confirma. Não, realmente você está pensando. Sabe? Porque você tem percepção. Você faz uma análise por exemplo, você tem um filho ou um irmão que te procura para conversar. Aí ele está querendo casar com uma menina. Você, pelo que ela faz no presente, pelas ideias dela, você tem percepção do que ela vai ser, se ela vai ser boa esposa ou não. O contrário também, se você tiver uma filha ou uma irmãzinha te procura, se você ter coração entendido para discernir, você vai ter percepção se aquele sujeito lá não é um preguiçoso, não é um leviano, sabe? Você tem percepção das coisas, porque você tem coração entendido, não é um CC besta, porque CC besta não tem coração, não tem cabeça. Se tiver, não tem nada dentro. Só tem, Deus seja louvado, o ancião falou. Porque é uma mula sem cabeça. Então essa é a oração que você tem que pedir. Vai pedir oração para comprar um carro? Esquece o carro. Peça essa oração aqui. É essa oração que você tem que pedir, rapaz. Deixa de ser besta. É essa oração que você tem que pedir. Esquece o resto. Você tem que ter um coração entendido. Você tem que saber julgar, analisar, analítica. O resto, você pode pedir mais depois, no final da oração. Mas é isso aqui que você tem que pedir, rapaz. Você tem que ter coração entendido para ter prudência, para discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre o caminho reto e o caminho torto, entre a luz e as trevas, entre os CC bestas e os fiéis, e os que realmente querem.